Se encontra no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, no versículo 2 e o versículo 3 e o 4. Diz assim: Neemias capítulo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: que veio Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e os que restaram dos cativeiros acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém está fundido e as suas portas queimado a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, estamos diante desse texto, diante dessa palavra no livro de Neemias. O tema que eu vou estar ministrando é: como reconstruir aquilo que está destruído? Como reconstruir, meu irmão, aquilo que está destruído? A Bíblia diz que o povo foi levado para cativo para a Babilônia. E agora os restantes que ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram em grande miséria e desprezo. E a Bíblia diz que quando Neemias ouviu essa palavra, a Bíblia diz que o coração de Neemias ficou triste, porque a sua cidade natal, que era Jerusalém, estava totalmente destruída. A Bíblia diz que os seus portões e os seus muros estavam queimados e derrubados. O muro naquela época era tipo como uma fortaleza para aqueles países. E a Bíblia diz que Jerusalém estava como uma cidade desprotegida, já não tinha mais proteção, porque os seus muros estavam derrubados e os seus portões estavam queimados. E o povo estava totalmente em miséria. Mas a Bíblia diz que Deus sempre levanta aquele que ninguém dava nada. O improvável, que era Neemias. A Bíblia diz que quando Neemias ficou sabendo disso, o coração de Neemias ficou triste. E como você reconstruir aquilo que está totalmente destruído, meu irmão? Como você reconstruir aquilo que está destruído na sua vida? Neemias estava vivendo por esse momento na vida dele. Os muros totalmente destruídos. Os portões queimados. A Bíblia diz que como Neemias ouviu isso, Neemias chorou, se lamentou, mas Neemias tomou uma atitude de mudança. Primeira coisa que Neemias ele fez, Neemias identificou qual era o local do problema da cidade. Qual era o local? Os muros estavam derrubados e suas portas estavam queimadas. Esse era o primeiro local que Neemias identificou. De repente, meu irmão, você está vivendo algo na sua vida. E Deus quer de mim e de você que você identifica qual é o local do problema para Deus começar a agir.
Qual é o local do problema para Deus começar a entrar na sua vida e Ele começar a mudar a sua história, a sua casa, a sua família? De Jerusalém, eram os portões e os muros. Estava uma cidade totalmente desprotegida. De repente, meu irmão, você está vivendo com algo na sua vida. Para Deus agir, você precisa identificar qual é o local do problema. Você precisa identificar qual é o local que Deus tem para agir na sua vida e na sua casa, meu irmão. Deus, Ele quer agir na sua vida, mas eu estava mandando te perguntar nessa madrugada, qual é o local que eu entro para agir na sua vida? Identifica para o seu Deus aqui nessa madrugada. Identifica para o seu Deus qual é o local onde Deus quer que Ele entra para mudar e Ele fazer morada. Deus, Ele quer agir. Mas primeiro, nós temos que falar com Deus. Qual é o local para Deus Ele entrar e começar a trabalhar? De repente o local do seu problema é uma enfermidade, que os médicos falaram que não tem jeito. De repente, qual é o local? De repente esse local desse problema, dessa enfermidade, não deixa você dormir e tem tirado o teu sono. De repente, minha amada, aquele teu marido que foi embora, ou aquele teu filho que é um dependente químico. De repente, você perdeu um emprego e você se encontra totalmente sem chão nessa madrugada. Mas dessa madrugada, Deus está mandando te dizer essa madrugada, fale com Ele. Qual é o local que Deus tem que entrar para começar a agir na sua vida? Fale com Deus. Qual é o local para Ele começar a agir nas suas causas nessa madrugada? Lembra do cego Bartimeu? Qual era o local do problema do cego? Ele queria ver. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Olha o que Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? O que eu quero que eu faça na sua vida nessa madrugada? Sabe o que o cego falou? Senhor, que eu tenha vista. Deus queria ouvir da boca dele. E Deus nessa madrugada quer ouvir da sua boca. Ele quer reconstruir aquilo que foi destruído na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua casa, meu amado. Deus quer fazer algo novo na sua família. Mas primeiro, identifica para Deus. Abra a sua boca. Não fica com a sua boca fechada, olhando só para a dificuldade. Fale com Deus nessa madrugada. Identifica para Ele qual é o local que você quer que Deus aja na sua vida, na sua família, nas suas causas. Então a primeira coisa que Neemias fez, Neemias ele identificou qual é o local. Segunda coisa que Neemias ele fez, depois que Neemias identificou, ele orou, meu irmão. Neemias foi aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ele se lamentou, chorou por alguns dias. Ele jejuou, orou. Ô querido, a ordem de Deus nessa madrugada é para você clamar ao Senhor. É para você pedir direção a Deus. Neemias ele orou e pediu direção ao Senhor. Neemias não ficou sentado chorando muito tempo. Neemias pediu direção a Deus, como que ele tinha que agir. Neemias pediu direção a Deus, como que Deus tinha que trabalhar. Muitas das vezes, meu irmão, passamos por algumas dificuldades na vida.
Mas uma coisa que nós temos que fazer é pedir direção ao Senhor. Não adianta você ficar se lamentando nos cantos, chorando, dizendo que não tem jeito, dizendo que o teu marido não vai mudar, o teu filho não vai mudar. Faça como Neemias. Neemias identificou, sabe o que ele fez depois? Neemias orou. Neemias pediu direção ao Senhor. Ou que ele começa a pedir direção a Deus. Como que você tem que agir? Começa a pedir direção a Deus. Como que você tem que agir, meu irmão? Deus, ele quer agir na sua vida? Quer. Deus, ele quer trabalhar na minha, na sua vida? Ele quer trabalhar. Mas está faltando em mim e você nessa madrugada? É eu e você clamar a pessoa certa. É eu e você orar ao Senhor e pedir direção a Ele. Porque a palavra de Deus diz uma coisa, que agindo ao Senhor, quem impedirá o agir do Senhor, meu irmão? Quem impedirá? De repente você está vivendo por um momento de escassez. De repente você está vivendo por um momento tão grande na sua vida que você perdeu o seu chão nessa madrugada. Mas é hoje a madrugada de você falar com Deus. Hoje é a madrugada de você abrir o seu coração para Ele. Você falar, Senhor, estou passando por isso, por isso e por isso. Senhor, toma a direção da minha vida. Comece a pedir direção a Deus. Comece a pedir direção a Deus, como você tem que agir. Sabe o que Neemias fez? Neemias pediu direção a Deus. E quem pede direção a Deus, meu irmão, vive grandes coisas. Quem pede direção a Deus não quebra a cara. Sabe por que muitas pessoas quebram a cara? Porque tem pessoas que querem fazer da maneira dela. Quer fazer do seu jeito. Muitas das vezes eu e você queremos fazer do nosso jeito, meu irmão. Mas esquecemos de uma coisa. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais que pedimos e imaginamos. Temos um Deus que é poderoso. Então, meu irmão, pede direção a Deus. Terceiro, busque a Deus quando vir um desânimo. Mas, irmão, toda vez que o desânimo bater na sua vida, busque a Deus. A Bíblia diz uma coisa: clamas a mim e responder-te-eis, e anunciarás coisas grandes e firmes que não sabes. Então, como o desânimo bater na sua porta, meu irmão, clame a Deus. Clame a Deus, como o diabo colocar no seu coração. Você tem aquela vontade de você parar. Então clame quando vir um desânimo. Para imaginar o que Neemias passou. Para reconstruir esse muro, meu irmão. Neemias passou por grandes lutas. Fizeram de tudo para tentar parar Neemias. Sabe o que Neemias falou? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Então, meu irmão, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Sabe o que está faltando em mim e você nessa madrugada? É não deixar o desânimo bater na sua porta. Sabe o que está faltando? É não deixar que o diabo venha tentar botar no seu coração que o diabo venha tentar te parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então não deixe que o diabo venha tentar te parar, meu irmão. Não deixe que o desânimo venha vir na sua porta. Então, querido, vamos vencer em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, meu irmão, hoje é madrugada de eu e você vencer. Hoje é a madrugada de você reconstruir aquilo que você perdeu. Hoje é a madrugada, em nome de Jesus. Aquilo que você perdeu, você vai reconstruir em nome de Jesus. Diácono, nessa pandemia eu perdi meu emprego. Tenha fé que Deus está agindo. Deus tem grandes portas para abrir na sua vida. Já nessa pandemia, eu perdi muitas coisas na minha vida, querido. A glória da segunda casa será maior. Se prepare. Deus sempre opera em meio às crises. Então, querido, que você perdeu, querido, Deus ele vai te dar em dobro nessa madrugada. Então, hoje é a madrugada de você reconstruir aquilo que você perdeu. Então, primeiro, você precisa identificar qual é o local. Segundo, peça direção ao Senhor. E terceiro, ora a Deus quando o desânimo bater na sua porta. Quero deixar essa palavra no seu coração nessa madrugada. Deus ele quer agir fortemente na minha e na sua vida. Creia que o milagre de Deus já chegou na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Irmão, vamos estar orando nesse momento. Pegue seu copo com água, em nome de Jesus. Já está o meu aqui, copo com água. Coloque seu pedido de oração nesse momento. Porque tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com essa enfermidade do Covid-19, mas nós cremos num Deus que ainda realiza milagre, meu irmão. O nosso Deus ele não mudou, ele continua fazendo milagres em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Ó Deus e eterno e poderoso Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, eu quero te adorar e te glorificar na beleza da tua santidade. Deus, eu quero apresentar cada pedido de oração, Senhor. A cada pessoa que colocou o seu nome aqui, Senhor, e fez o seu pedido de oração.